Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos que tomarem de coragem para assistir esse vídeo. Como Paulo disse que nós temos que pregar em tempo e em fora de tempo, aqui nós estamos. Hoje eu não fui trabalhar no meu trabalho intelectual, porém escolhi a melhor parte que aqui está vim aqui para fazer um concerto na moto, porém passei aqui para ver um amigo Reginaldo aqui na Feira do Rolo, aqui da cidade de Uricuri, e senti o desejo aqui de passar a palavra do testemunho direto aqui. A gente vai, como Deus manda, erguer a nossa voz, levantar a nossa voz aqui para que o Espírito de Cristo nos use para nós transmitir a última advertência do Senhor, a mensagem do terceiro anjo. Como o apóstolo Paulo disse que nós temos que pregar em tempo e em fora de tempo, parece ser fora do tempo. Estamos aqui quando vocês nas atividades de vocês aqui procurando vender a motinha de vocês, procurando fazer um negócio, como aparenta ser fora de tempo ouvir a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que nós temos que pregar em fora do tempo. E que mensagem Deus manda nós pregar agora fora de tempo? O que nas Escrituras chama de o último convite de misericórdia do Senhor, a última mensagem, a última advertência, que embora soe de uma maneira muito forte, de uma maneira muito contundente, porém ela não esconde no centro dela, o amor de Deus. Embora de uma forma muito forte, como vocês vão ouvir daqui a pouco, mas no centro dela ela não esconde o grande amor de Deus e o interesse do nosso Pai Eterno, agora no último instante da controvérsia final do bem contra o mal, mas porém ela deverá ser dada para que todo mundo faça sua final escolha de que lado vai estar, se é do lado do nosso Pai Eterno ou se do lado da besta do Apocalipse 13, se é do lado do nosso irmão eterno ou ao lado da imagem da besta, a qual são todas as igrejas, conforme Isaías 4:1. Por isso que mesmo a mensagem do terceiro anjo sendo tão forte, que recebe a força do quarto anjo de Apocalipse 18, não esconde o amor de Deus, mas ela precisa ser pronunciada e ela precisa ser explicada, porque essa é a ordem de Deus, que Deus manda nós dar essa mensagem. E que mensagem é? Se alguém, Apocalipse 14, Apocalipse de João 14, 9 a 12, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante de Deus e diante de seus santos anjos. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, a saber, a segunda morte. Como podemos entender uma mensagem tão forte que João escreveu? Como podemos escutar uma mensagem tão forte que Deus levanta agora 144 mil discípulos, fora de todas as Babilônias, que são as igrejas, fora da besta do Apocalipse 13, que é o sistema papal, fora da imagem da besta, porque por que imagem da besta? Por que besta no Apocalipse 13? A besta que emergiu das águas, com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre o chifre 10 diadema. O que significa isso? Eu vou explicar para vocês, para que vocês saibam o que significa esta besta. A besta de 7 cabeças, Roma, a cidade das 7 colinas. Mas também 7 reis. E os 10 chifres são agora os países do mundo inteiro resumidos em 10 supernações. Os 7
As 7 cabeças são, ó, os papas são chamados de reis a partir de 1929. Pio XI, primeiro. Pio XII, segundo. João 23, o terceiro. Paulo VI, o quarto. Paulo I, o quinto. Paulo II, o sexto. Bento XVI, o sétimo. E o oitavo sobe do abismo para a perdição. E o subir do abismo para a perdição é o quê? Subir do abismo para a perdição é porque quando ascendeu o Papa Francisco, agora os 10 reis entregaram o seu poder, os 10 chifres, entregaram o seu poder para a besta dominar. Que 10 chifres? Primeiro chifre, Estados Unidos, Canadá e México. Segundo chifre, toda a Europa. Terceiro chifre, o Japão. Quarto chifre, África do Sul. Quinto chifre, antigo bloco soviético. O sexto chifre, a divisão sul-americana. Eu não votei nem Bolsonaro nem Lula, mas Lula assinou a divisão sul-americana em 2008. Sétimo chifre, da cabeça da besta, Norte da África e Oriente Médio. Oitavo chifre, parte central da África com a Austrália. Nono chifre, Ásia. Décimo chifre, China e Coreia do Norte. Esses 10 chifres, o mundo inteiro, entregou o seu poder para a besta dominar. Só que a besta, dominando esses 10 chifres, pelejará contra o Cordeiro, que é Cristo. Mas Apocalipse 17:14 diz que o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E com o Cordeiro seus eleitos, eu e você, se tivermos coragem de colocar-se ao lado de Cristo. E como nós se colocamos ao lado de Cristo, na controvérsia final agora, guardando os seus mandamentos. João 14:21. Que mandamento? O mandamento que requer guardar o sábado, que é o selo do Deus vivo. E não o domingo, que é o selo da besta. Porque todo que guardar o domingo, após Deus esclarecer que o domingo é o sinal da besta, vai sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. Esta advertência, em forma de uma ameaça divina, vai ser dado e vai ser pregado em forma de um alto clamor diante de toda a humanidade. Agora no juízo dos vivos, agora na guerra do Armagedon, as leis de Deus contra as leis dos homens. De um lado, os que observam os mandamentos de Deus, guardando o selo do Deus vivo, inclusive o sábado. De outro lado, os que adoram a besta, o sistema papal, a imagem da besta, os protestantes apostatados, e que recebem o sinal da besta que aguarda do domingo. Quando Deus esclarecer a todo mundo que o domingo é o sinal da besta, a besta do Apocalipse 13, que é o sistema papal, e a imagem da besta, que são os pastores, na falsa liberdade religiosa, assim como o sistema papal, dominando os 7 países da Europa, pelo poder do diabo, matou 100 milhões de filhos de Deus. Assim também, as igrejas são imagem da besta, porque estão comandando os 10 reis. A igreja adventista apostatada está comandando na cadeira da ONU os 10 reis, para virem contra Cristo e os 144 mil discípulos. Já estão montando os fóruns da falsa liberdade religiosa, os Forli, Fórum da falsa liberdade religiosa, para convocar os pregadores da mensagem de Deus, acusando-os de discurso de ódio, acusando-os de intolerantes religiosos. Mas dar a mensagem de Deus, a última advertência de Deus, não é intolerância religiosa, é o chamado divino, para que nós temamos a Ele. Temamos a Deus e demos glória a Ele, não glória à besta do Apocalipse 13, não glória a um leão usurpador, que é o leão 14, porque leão, título de leão, só Cristo tem, o qual está incorporado no último líder dele, que também é leão.
Cristo, o leão da tribo de Judá, incorporado no leão da tribo de Dan. Mas o leão 14, ele não é leão, não. O título de leão é Cristo. Só Cristo que recebe esse título de leão. Então, a controvérsia tomará um volume forte. De um lado, os que observam os mandamentos de Deus, guardando o sábado. De outro lado, os que adoram a besta e a imagem da besta, guardando o domingo. Mas o aviso divino é que todos que guardarem o domingo, o qual é o sinal da besta, vai sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. Aqui, como Paulo diz, uma mensagem fora de tempo. Porque não é em templo que vai ser pregado, é fora de tempo mesmo, é nas ruas, nas praças, em meio a multidões, como vocês estão aqui no negócio de vocês, aqui para tentar vender o veículo de vocês. É em ocasiões como essa, como Cristo e os apóstolos pregavam, fora das Babilônias, fora dos templos. Os discípulos pregavam fora dos templos hebraicos, o qual a rejeitou o Messias. Agora também os filhos de Deus sairão de dentro dos templos, que são a imagem da besta, de dentro do sistema papal, que é a besta, e adorarão ao Cordeiro em espírito e em verdade. Temendo ao Cordeiro, que é guardar os seus mandamentos, temendo a Deus, que é guardar os seus mandamentos. Guardando os mandamentos que está lá em Êxodo 23 a 17. Não o mandamento do catecismo, que é os falsos mandamentos, que a ponta pequena que está lá em Daniel 7:25, que é o sistema papal, mudou a lei de Deus. Quem a concordar com essa mudança está adorando a besta. Mas quem verdadeiramente se arrepender do pecado, que é a transição da lei de Deus, que está lá em Êxodo 23 a 17. E pela fé clamar o sangue de Cristo como perdão pelos seus pecados. Terão perdão ao lado dos seus nomes e serão havidos por digno da vida eterna. Estarão a verificar se está a sua vida em harmonia com a santa lei de Deus. Esta lei, digna de ser exaltada, que vai ser levantada à luz da glória de Deus, que é o filho dele, obedecendo essa lei, vai brilhar em toda a face da terra. Servo de Deus, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, pregarão essa lei, dizendo que o selo de Deus é o sábado, e dizendo que o selo da besta é o domingo, e que não pode guardar os dois. As igrejas já estão todas guardando o domingo, inclusive aquela que foi chamada por Deus para pregar a lei, mas agora está negando a igreja adventista do sétimo dia, abrindo nos dias de domingo para guardar o dia da besta, que é o domingo. Por isso que ela se tornou a frentista, a cabeça da imagem da besta, a igreja adventista apostatada. Não a igreja adventista, a nova liderança que Deus escolheu, para cumprir o que a irmã Ellen Goldwhite falou, que ainda que a igreja adventista pareça cair, mas não cairá. Ela não cai agora na nova liderança. Irmão Elias Joanã, escolhido dia 11 de janeiro de 2020 como novo líder. E a velha liderança que rejeitou a lei de Deus, aceitando aguardar o sinal da besta, que é o domingo, foi rejeitada. Ayrton Killer. Porque a primeira vez que escolhe um líder do Brasil, porque a sede da igreja verdadeira em Santa Inês do Maranhão, o irmão Elias Joanã, a sede da igreja verdadeira, com o novo líder adventista do sétimo dia, irmão Elias Joanã, é aqui no Brasil. Então Satanás, para perseguir os 144 mil que na maioria estão aqui, para perseguir os pregadores da mensagem, escolher agora um falso líder adventista aqui do Brasil, Ayrton Killer, o qual é maçônico jesuíta, nós não tem medo de dizer, sem medo de consequência, sem medo de falar a verdade, sem medo de dizer, de dar o recado que Deus nos dá. Porque Cristo diz, quem amar a vida nesse mundo vai perder, mas quem perder a vida por minha causa, achará. A despeito de que, no momento em que eu ia no caminho, eu vi uma cobra, e quando Deus me mostra, sinal, deu um erro num trabalho que eu cometi, um erro não intencional, mas contribui para o bem, que eu estou aqui na melhor parte. Não estou trabalhando lá hoje porque fui dispensado, mas estou aqui na melhor parte. A melhor parte, pregar, dar o testemunho, dar a mensagem
da lei de Deus. Primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não tem o Papa como Deus. Porque se você aceitar um homem, um mandamento de homem que bate contra os mandamentos de Deus, inclusive o mandamento do domingo, você está adorando o Papa como Deus. Ele não é Deus, não. Primeiro mandamento, não adorar outro Deus. Segundo, não adorar, não ser idólatra. Terceiro, não desrespeite o nome de Deus. Não diga que Deus botou o domingo como dia de guarda. Que se você disser isso, você está tomando o nome de Deus em vão. Quarto, Deus colocou o sábado para ser o dia o selo dele. O selo contém 3 características: o nome do Criador, a profissão do Criador e o território que ele governa: céu, terra e mar e fonte das águas. Quinto mandamento, honrar o pai e a mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono, não mentir. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui, se eu desejar uma moto, porque ela está à venda, se eu tiver o dinheiro para pagar, não é uma cobiça, porque ela está à venda. Mas se ela não tiver à venda e eu desejar, é cobiça. Né? É o mandamento do contentamento. O que aproveita o homem tem de ligar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, o mandamento falso do catecismo, tá, a mudança. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não, o segundo não é tomar seu santo nome em vão na lei de Deus. É o terceiro. Terceiro, guardar domingos e festa, não. Não tá na lei de Deus guardar domingos e festa, tá? Lembra-te do dia de sábado, então eles botaram o domingo, o falso sábado, em lugar do verdadeiro sábado. Quarto, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é no quinto. Sexto, ele bota não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade na lei de Deus é o sétimo. Oitavo no catecismo. Não, sétimo no catecismo, eles colocaram não furtarás. E oitavo, não dirás falso testemunho com o teu próximo. É o nono na lei de Deus. E nono, eles botaram o 10º em 2 para tapar a brecha do segundo que eles tiraram. Nono, não desejar a mulher do próximo. 10º, não cobiçar as coisas alheias. Aqui eu citei os falsos mandamentos do catecismo. Que se nós guardar esses mandamentos, em vez de nós temer a Deus, nós vamos beber do cálice da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Aqui, Deus abençoe vocês. Que Deus dê a vocês coragem de vocês se posicionar em favor da verdade. Principalmente no momento da controvérsia final, que vai tomar um volume de um alto clamor por um período que, de acordo com Daniel 12:11, de 1290 dias. Porque Cristo disse: se não for abreviado, ninguém se salvará. Então a volta da supremacia papal agora em cima da imagem da besta, todas as igrejas, vai resumir-se em 1290 dias. É o último prazo da paciência divina em relação aos moradores da terra. 1290 dias, Daniel 12:11. O último prazo da paciência divina em relação a nós. Se nós, nesse último prazo, não nos arrependermos, não tememos o nosso Pai Eterno, nós vamos sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. As quais vocês podem ler. Eu posso não citar aqui agora, mas Deus me ajuda a decorar. Porém, vocês podem ler Apocalipse 16, para vocês temerem a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.